Olá, empresário de sucesso, bem-vindo ao Sucesso Cast, aquele podcast que compartilha contigo histórias reais, estratégias práticas e conversas que te inspiram a construir uma empresa mais lucrativa, mas também mais humanizada. Eu sou Carol Câmara, CEO do grupo Sucesso Inteligência Empresarial, e hoje o tema é daqueles que tocam o nosso coração e o caixa também. Gente, um dos temas mais importantes no negócio. E hoje, gente, eu estou aqui com a nossa convidada, a nossa querida, a nossa mente que está por trás das estratégias que tem apoiado firmemente os empresários a mudar o olhar sobre esse tema. Gente, tem feito parte de todas as mesas de conversa dos empresários e dos grandes desafios que permeiam nossa estrutura de gestão. E o convite hoje é para que a gente olhe para isso. Vanessa Souza, diretora de RH da Sucesso Inteligência Empresarial e comandando todo o nosso time de gente e gestão. Van, hoje eu trouxe você em um dos dias mais especiais para falar de um tema que a gente de fato acredita, não é? Que é gente que transforma, gente que inspira e gente que se transforma. É isso, Carol. E ao longo desse tempo todo, assim, de vida da gente, não só pessoal, mas profissional também, a gente vê que para trazer resultado, a gente tem que ter gente bem preparada para isso, né? E é exatamente isso que a gente faz quando a gente fala, por exemplo, hoje, de algumas estruturas que a gente tem trazido para os negócios, para os nossos clientes, né? A gente vê um movimento hoje muito forte, por exemplo, da estrutura de RH, da gente pensar em como é que eu deixo o empresário se preocupar com aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é o core do negócio dele, e como é que eu dou a expertise daquilo que realmente não é a meu melhor chapéu nessas estruturas todas, para quem sabe e vai fazer diferença no meu negócio. Inclusive, vai me desafiar, me cutucar, para eu poder também ter um olhar diferente sobre o meu próprio negócio em relação a gente, né? É verdade, Ivan. E quando a gestão de pessoas não funciona, tudo desanda, né? O dono volta para a operação, o clima fica pesado, né? E os resultados travam. Por isso, esse é um tema que eu digo estratégico dentro de qualquer negócio, né? Se antes as pessoas achavam que a área de RH era uma área meio, aquela área que contratava, demitia, fazia folha, esqueçam, isso é passado. O RH hoje senta nas mesas estratégicas de tomada de decisão, ou seja, não tem como impulsionar o crescimento do negócio sem que a gente olhe para esse pilar que é gente, né? E claro, um pilar extremamente desafiante. Nós estamos num mundo extremamente complexo, né, Van, em relação a isso. Conta um pouco para a gente como é que você tem visto essa evolução de gestão e, sobretudo, como é que a gente consegue aterrissar isso, esse tema tão complexo nas pequenas empresas. Esse é um grande desafio, na verdade, né? Primeiro que, assim, o RH em si, ele vem nessa evolução, assim como todas as demais áreas, se a gente pensar, né? Sem dúvida, antes o RH, o começo do RH era muito essa lógica de contrato e demite. Era muito essa lógica de DP mesmo, né? Que é uma estrutura bem específica que hoje a gente fala bastante, inclusive, do próprio DP se redesenhando e sendo também aquele que a gente brinca, o feijão com arroz muito bem feito. Sabe? Então, o DP precisa funcionar muito bem, a operação de RH, para o RH estratégico, as estruturas de RH que a gente chama hoje, né? Quando você terceiriza esse serviço, dando essa expertise para uma pessoa, um grupo, uma empresa, como é o nosso caso, que a gente tem feito nos nossos clientes, a gente é o RH dos nossos clientes, a gente já vai numa maturidade diferente. Já pensando em como é que o RH, por exemplo, pode pensar em automação. Já que a gente já tem tanta estrutura realmente de pessoas não querendo mais fazer algumas atividades que são repetitivas. Então, como é que a gente pode pensar em automatizar alguns processos? Esse olhar de RH tem, para você ter noção, nos últimos, eu fui para uns 4 fóruns muito grandes esse ano, voltados para RH, na estrutura de Pernambuco. Não teve nenhum deles deixou de falar de saúde mental, contratação, gerações, mão de obra, né? A questão realmente de como é que a gente traz as pessoas para trabalhar na minha organização. Como atrai as pessoas. Como eu atraio, exatamente. IA.
Yeah. Então, assim, para você ter noção, teve uma pessoa da minha equipe que foi para um fórum em São Paulo, né, o CTD, isso mesmo, que é o Congresso de Treinamento e Desenvolvimento, foi CBTD, na verdade, foi só falando de IA. Como é que o RH pode atuar nisso, entendeu? Eu acredito piamente nisso, Van, até porque a gente tem visto que tudo que é repetitivo e pode ser automatizado, vai usar a inteligência artificial, e há uma preocupação muito grande hoje de todas as pessoas, né, com a IA. IA é um tema muito controverso, né? Então as pessoas falam que o pessoal vai perder o trabalho por causa da inteligência artificial, e eu tenho dito sempre que a inteligência artificial, ela vai reunir os dados que são cada vez maiores. O volume de dados que o RH hoje tem para operar é gigante. Ela vai reunir os dados, ela vai processar os dados, transformar aquilo em informações, trazer indicadores para que a inteligência humana fique focada naquilo que é importante, que é a relação humana. Né? O RH tem que cuidar de relação humana, a inteligência humana tem que cuidar da relação humana. E Ivan, quando a gente fala isso, novas formas de trabalho, elas têm surgido. Coisas, práticas que são de empresas, de grandes empresas, têm aterrissado no mundo da pequena empresa, e a gente tem vivenciado isso de uma forma muito gostosa, eu posso até dizer. E eu digo que um dos trabalhos que mais tem nos encantado fazer é o trabalho de BPO, de RH. E eu queria que a gente falasse um pouco isso para que o empresário que ainda vê o RH como, nossa, eu não tenho condição de ter uma estrutura, entenda como é que a tua estrutura de RH pode ser a melhor estrutura de RH. Então, explica um pouco para a gente o que é um BPO de RH, essa sigla americana, inglês, isso. Fala para nós. Então, BPO, quando a gente pega pela estrutura mesmo, é Business Process Outsourcing. Basicamente, é uma terceirização dos processos de negócio. No nosso caso, né, no nosso serviço, a oferta de terceirização para especificamente o RH estratégico. A gente não é a coisa de folha de pagamento, tem estruturas de BPO que olham para isso. A gente olha muito mais para poder entender alguns pilares, e aí a gente distribui isso em 6 pilares que são importantes para a gente, faz parte desse pacote de entrega da gente, inclusive, de pensar cultura e comunicação. O que é que eu vou trabalhar para poder garantir engajamento, garantir um bom clima, ter clareza de quais são os valores da minha organização, que eu realmente digo assim, poxa, isso aqui eu não quero abrir mão. Eu gostaria que as pessoas que viessem tivessem conexão com esses valores. E eu consigo construir isso. E isso é um subsistema. Isso, exato. É um dos pilares para a gente poder fazer essa entrega de BPO, especificamente quando a gente fala das nossas entregas em RH estratégico. A outra estrutura tem a ver exatamente com atração e seleção. E eu brinco muito assim, e é uma brincadeira de dizer verdades, que sempre o recrutamento e seleção ele vai acontecer muito antes. O processo de atratividade ele acontece diariamente. Quando as pessoas olham lá o meu Instagram, né, entram lá no meu Instagram e dizem assim, caramba, que massa, eu quero ser parte dessa empresa. Quando tiver uma vaga lá na Sucesso, eu vou me inscrever nela, né? Então, é isso que a gente quer e quer construir para os nossos clientes também. Então, como é que ele pode se sentir, ser interessante para os candidatos se inscreverem naquela estrutura, naquela empresa, né? Como é que eu posso me posicionar de uma maneira que realmente meus valores condizam com aquilo que eu quero construir como sustentabilidade do meu negócio e, ao mesmo tempo, atrair candidatos, pessoas que queiram ser parte dessa construção, né? Esse é um dos pilares que a gente trata também. Depois de atração e seleção, se você pensar, é como se fosse uma jornada mesmo, né, do colaborador. Depois disso, a gente começa a olhar e dizer assim, ok, mas qual a estrutura, qual a arquitetura de cargos que eu vou ter para poder fornecer tempo para as pessoas quererem ficar também, né? Eu estou entrando num cargo, mas eu almejo outras coisas. Eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero desafio. Então, a gente faz uma arquitetura de cargos pensando nisso. Qual é a estrutura, qual é o organograma atual, o que é que a gente pode organizar nessa arquitetura dos cargos hoje para ser interessante uma trilha de carreira para essa pessoa. E aí a gente vem para o outro bloco, que é exatamente essa parte de gestão de carreira e performance. Como é que eu olho a carreira das pessoas que estão, como é que eu vejo se elas estão performando, o que é meta para eles, o que é que tem estrutura, o que é que eu espero de entrega realmente que essa pessoa tenha e como é que eu vou ser avaliado naquilo que eu tenho que entregar. E o que é que eu ganho com isso também. Que é muito importante, né? A gente, às vezes, assim, vamos construir isso e tal, uma estrutura, tá. Você vai construir uma estrutura de performance. E como é que você vai remunerar essa performance?
A gente precisa ter esse olhar. Não adianta dizer, eu vou te cobrar, tá. E quem está entregando muito, além do que a gente está pedindo, o que é que ele ganha com isso, né? Perfeito. Van, eu queria até fazer uma fala, né, que a gente ouve muito as pessoas falarem assim, nossa, o funcionário tem que ter dor de dono. Dor de dono, né? E aí, dor de dono precisa ter ganhos similares ao dono, né? Eu falava com o Elton num podcast que fiz há alguns dias, falando sobre a questão da estrutura de ganho das pessoas dentro do negócio, de empreender, de permitir que as pessoas empreendessem dentro do negócio. Sem esse plano estruturado de carreira, como permitir que as pessoas empreendam dentro do negócio? Exato, Carol. Eu sempre acredito, eu brinco, assim, falo com muita frequência isso, assim, e é uma coisa que a gente na Sucesso acredita muito, que as relações têm que ser de ganha-ganha. Ganha-ganha. Se a empresa está ganhando, se esse funcionário está fazendo a diferença nesta estrutura, ele precisa realmente também estar ganhando para isso, né? Sim. Ele também precisa ser bonificado de alguma forma para ele também realizar os seus sonhos, Com certeza. assim como a empresa está sendo construída, né? Seguindo os planos, os planejamentos estratégicos, né? Então, a gente pensando nessa lógica de gestão e desempenho, a gente vai olhar também o que é que eu preciso desenvolver de habilidades. Então, a gente entra com o subsistema de treinamento e desenvolvimento. Então, o que é que eu preciso treinar? E aí é um papel muito importante de RH, porque quando a gente fala de RH, a gente fala de se antecipar ao futuro. Eu tenho que ter um olhar de dizer assim, olha, eu preciso treinar agora, porque o treinamento vai levar uma rampa de aprendizagem até a pessoa chegar naquela habilidade no nível que eu gostaria, que a empresa precisa para poder entregar a performance que ela quer. Então, como é que eu vou me antecipando e olha, opa, a gente precisa agora desenvolver o pessoal aqui. Essa pessoa aqui tem potencial para ser líder. Como é que eu preparo ele para isso? E não faço como muitos, gente, de forma geral, a gente vê no mercado, né? Eita, fulano é ótimo, vamos botar fulano para ser líder. A gente queima fulano como Joga líder. ele na Porque piscina. nunca preparou o coitado para ser líder, ele se frustra, né? E assim, eu nunca esqueço, eu gosto muito de dar esse exemplo de uma pessoa da estrutura de estrutura de cana-de-açúcar mesmo, né? Ele era um cortador mesmo, trabalhador rural, e ele disse assim, mas sempre se posicionou assim, muito como líder e tal, até que um dia disseram assim para ele, então, você agora vai ser líder. Sendo que, para ser líder, ele precisava usar um smartphone para poder fazer reconhecimento facial das pessoas, como se fosse a chegada e a saída das pessoas, né? Ele disse, Vanessa, eu fiquei 2 dias sem dormir. Como era que eu ia mexer no celular? Sabe? Então, assim, eu ia perder um líder se eu não preparasse, dissesse assim, calma, deixa eu te dizer aqui, deixa eu te explicar aqui como é que faz. Então, assim, muitas vezes é isso, a gente joga no fogo e depois quer resultado também da pessoa, né? Então, treinamento e desenvolvimento ajuda a gente a ter essa construção, especialmente naquelas pessoas que eu vejo como potencial para uma cadeira de liderança, para uma cadeira de gestão no futuro também, para ser sucessão, né? A gente estruturar o plano de sucessão da empresa, a gente precisa pensar nisso. E, por fim, lógico, pensando sempre assim, que você falou IA e tal, como é que a gente está usando e como é que a gente pode fazer, é o olhar de indicadores e monitoramentos. Então, como é que eu olho os números e digo, opa, isso aqui está me sinalizando hoje que eu vou ter um problema lá na frente. Então, quando a gente usa hoje a IA, Carol, a gente vai para um nível, inclusive de RH, né, que é o que eu acredito que o RH estratégico vai caminhar para, né, em muitas empresas isso já é uma realidade, em alguns setores específicos, que é olhar da predição. Então, como é que eu, já vendo que como histórico, eu vejo que uma pessoa naquele período ali, mais ou menos, se ele não tem um reajuste salarial, ele sai, é um histórico que eu tenho, como é que eu me antecipo a isso? Perfeito. Sabe? Como é que eu vejo que toda vez que uma pessoa, nesta função, quando ela sai de licença maternidade, ela depois deixa o cargo? Então, o que é que essa função está me dizendo de que é que eu posso fazer de mudança para eu ter mais mulheres na maternidade que possam estar nessa posição, por exemplo, né? Então, a gente consegue ter um olhar realmente muito diferenciado. Estava conversando com uma pessoa um dia desse, ela dizendo assim, Vanessa, eu vi uma reportagem falando que o pessoal do RH trouxe para uma empresa que na cidade, sei lá, 60% dessa cidade era de mulheres. E a mão de obra dela era toda da construção civil. Então, eles abriram turmas específicas para mulheres. Formação.
Exatamente. Isso Então é isso. Isso é ser um RH estratégico, Perfeito, sabe, Carol? perfeito. E o legal da gente poder ter esse olhar de consultoria, né, do RH que não é necessariamente da empresa, é que o RH que não é da empresa especificamente, ele não vai ficar meio com medo de perder o emprego por dizer algumas coisas. Claro. Ele vai ser muito mais Tem mais transparente, autonomia, mais né? Vai ter autônomo, mais... sabe? De confrontar algumas coisas assim, cara, não é desse jeito. Desse jeito não vai dar, sabe? E o que a gente vem trazendo e eu vendo assim, eu vejo o RH muito magoado, muitos RHs de muitas empresas, né? E quando você dá Porque falta espaço... autonomia, falta espaço para trabalhar, Exato. né? Falta sentar na mesa Falta mesmo, sentar sabe? na mesa. Quantas vezes ele não é o marido traído, Carol? Assim, depois verdade. de muito tempo, todo mundo sabia, menos o RH, que aquilo ali mudou, que fulano ia ser contratado, verdade. que não sei o quê. Então é muito chato para eles também. Fulano vai ser demitido e o RH é o último a a saber. Veja. Cara, é realmente isso. Gente, eu fico pensando nisso, sabe, Ivan? Porque o quanto a pequena empresa ela é carente disso. Porque normalmente o pequeno empresário ele está focado no negócio, ele está focado na compra, na venda, na transformação. E esses são detalhes refinados que o empresário não habituou-se a tratar, porque não teve tempo mesmo, né? Mas a gente sabe que com a velocidade da mudança, que com a mudança do perfil da mão de obra, eu tenho muito empresário reclamando ainda do posicionamento de mão de obra. E, gente, reclamar não adianta, porque é o que você tem. Então, eu gosto muito de fazer a pergunta para o empresário: o que em mim e dentro da minha empresa eu preciso transformar para que eu seja atrativo e competente em gerenciar a mão de obra que existe? Porque nós temos acesso a essa mão de obra, nós estamos com 5 gerações operando juntas, com olhares totalmente diferentes acerca de seus negócios, e nós que temos pequenas empresas precisamos aprender a lidar com isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? O que é que levou a sucesso a investir nessa área de especificidade que é o BPO de RH? Então, só para que a gente nivele, você nos explicou que o BPO é uma terceirização do trabalho de RH. Então, é o seguinte: se qualquer empresário que tiver desafios com RH, ele pode contratar um BPO e dizer assim, ó, cuida do meu RH, cuida dos meus subsistemas, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, endomarketing, plano de carreira, e é como se nós fizéssemos parte da empresa dele, é isso? É isso mesmo, Carol. Eu brinco assim, dizendo, né? Eu gosto da frase, que Maria Helena gosta de repetir umas frases, ela repete bastante, eu já aprendi essa com ela. O empresário, qualquer pessoa, de forma geral, só tem uma compra, um processo de compra, a decisão pela compra vem de um desejo ardente ou de uma dor latente. Infelizmente, a maioria das estruturas deixa quando o RH já está uma dor latente. Uhum. Então, quando ele já está assim, de um jeito, assim, um dia desse eu conversando com o empresário, ele falou assim, olha, o RH, infelizmente, hoje, eu tenho certeza, tendo 20 anos de estrada, consigo ver que foi um erro eu não ter pensado em RH no começo. Perfeito. Ele trouxe isso, eu achei interessantíssimo, assim, né? Mas, como não fiz essa decisão, me ajudem agora. Sim. E aí, esse papel de ter uma pessoa, veja que legal, né? Lógico, eu entendo também que uma pequena empresa, que ela está ainda no processo de alavancagem, ainda está, muitas vezes, no desafio de fluxo de caixa e etc., talvez ela não tenha realmente verba e, de verdade, não tem ninguém até para direcionar algumas coisas do RH, para poder questionar algumas coisas de quem está no RH, se ele contratar um RH de fora, né? Então, o processo de BPO, de ter um BPO, uma pessoa de fora, eu tenho uma pessoa que tem uma especialidade naquilo, que já vivenciou o BPO, né, CRH, em outros ramos e consegue ter referências e repertório para poder ajudar ele no negócio dele. Aí é uma rampagem de competência. Rápido, né? Imagina, eu estou acelerando um processo que ia ser um processo. Para construir uma área de RH estruturada mesmo, todas as áreas, nós vamos levar pelo menos uns 2 anos. Quando a gente tem efetivamente a possibilidade de ter profissionais já mais experimentados, nós aceleramos os processos. E quando você olha para isso, Van, quais são os principais desafios dos empresários em relação à gestão mesmo de pessoas?
Para mim, de gestão de pessoas, a clareza de metas, para mim, é um grande dificultador, porque aí eu não consigo nem, como RH, alinhar a expectativa, de poder entender como é que eu vou direcionar tanto a estrutura de carreira, quanto a questão de gestão, de treinamento e desenvolvimento das pessoas, sabe? A gente vem muito achando, assim, nessa visão de que, a gente está com isso aqui, está um problema, vamos botar na sala, e aí botou na sala, saiu da sala, tudo se resolve. E treinamento é só 10%. Quando a gente olha na metodologia toda de desenvolvimento, é a prática que vai fazer a diferença. Sim. A rampagem, né, a aprendizagem é processo. Não adianta dizer, entrei numa sala, treinei todo mundo. Saiu de lá, todo mundo já sabe tudo. Não é assim. Sem monitoramento, sem métrica, não tem como alavancar esse aprendizado. E as empresas que não têm RH, Van, quais são os principais desafios que elas enfrentam? Nossa, Carol, são muitos. Vai do começo, assim. Por que que, geralmente, quando a gente entra numa empresa que não tem uma estrutura de RH, a primeira coisa que ele me diz assim, eu não aguento mais de turnover. Rotatividade, tá uma loucura aqui, o pessoal não para, tem gente que só fica um dia, tem gente que fica 10, depois pede para sair e tal. Por quê? Porque falta essa coerência de ajudar. Talvez até no processo de seleção, não ter esse RH fez com que ele escolhesse a pessoa errada para estar ali. Com certeza. Van, eu estava ontem com uma empresária e aí ela me dizendo o seguinte, olha, eu quero muito fazer o trabalho de um RH mais estruturado, mas eu primeiro preciso organizar a casa. E eu disse para ela o seguinte, o trabalho de BPO é justamente para organizar a casa. Né? E aí ela tinha trazido uma pessoa bem júnior e disse para mim que ia esperar essa pessoa júnior amadurecer para trazer uma orientação. E aí foi quando eu disse, gente, não adianta, essa pessoa não vai amadurecer porque ela não tem orientação. Então é o contrário. É super importante que o empresário entenda isso, né? Que é, o que é que eu tenho que fazer para ter um RH maduro? Eu tenho que dar suporte e não esperar o RH amadurecer para poder estruturar. E outra, Carol, assim, esse empresário, como eu falo, ele é muito especialista naquilo que ele realmente se dispôs a fazer. Perfeito. Mas ele não é especialista em marketing, assim, é muita área para ele ser especialista, né? E eu sei que ele precisa aprender de várias coisas, mas eu brinco muito assim, na estrutura de habilidades que a gente começa lá. Eu saio do não conhece para o conhece, do conhece para o aplica, do aplica para o multiplica. Nem sempre a gente chega no multiplica, mas tem coisa que o empresário sequer sabe de RH para poder questionar, para poder dar suporte, para poder orientar. Sabe? Então, precisa realmente da gente ter essa lógica de pensar em como é que a gente vai estruturar, como é que o próprio empresário vai abrir espaço para ter alguém especializado mesmo, de dizer assim, olha, o caminho é esse, essa semana a gente vai fazer isso, semana que vem, porque uma coisa que eu sinto, né, que eles têm muita necessidade assim mas qual é o entregável? E tá certo. E para mim, RH é isso, sabe? Especialmente quando a gente fala de BPO de RH. Então, qual é o entregável desse mês? Qual é a clareza que eu tenho de que no final do ano, do mês, você vai me entregar isso, isso e isso. Isso vai ser a entrega disso aqui. Tudo bem, mas para isso eu preciso que você valide isso, né? Tem algumas ações que voltam para ele, lógico, porque é a empresa dele, né? Com certeza. Não dá para o RH também dizer assim, vou criar, porque das coisas que a gente menos quer criar coisas só naquele momento. E que, assim, não vão impactar no resultado, né? Exato. Quando eu digo que o RH senta na mesa de estratégia decide resultado. Então, o RH impacta no resultado do negócio. E você falou para mim uma coisa muito importante. RH é estrutura, método e processo. Quando a gente fala do BPO, quais são os principais processos? O que é que funciona de fato na pequena empresa? Se o empresário dissesse assim, bem, ligasse aqui para a gente agora e dissesse, quero implantar um RH, o que é que você diria para ele? O que é que ele precisa fazer? Para mim, assim, primeira coisa que ele tem que pensar, o que é que a gente geralmente faz? Um diagnóstico. Para poder entender onde está a principal dor, né? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo, talvez o turnover dele seja porque ele não tem estrutura de cargos. Talvez seja porque ele não tem nem clareza do que é valor para ele. Sim. E aí a escolha está sendo errada. Talvez seja clima, né? Então, tem várias possibilidades para aquele turnover. Então, a gente precisa entender, fazer esse diagnóstico, né, inicial, de entender, deixa eu ver aqui, onde é que realmente está essa dor? Deixa eu conversar com o pessoal. Porque, às vezes, a visão do empresário é do líder é outro e da operação é outra, Com certeza, são 3 níveis, né? Isso mesmo. 3 níveis de percepção. É como se fossem 3 montanhas olhando para o mesmo lugar, né?
E aí a gente chega para poder ver assim o que tem de real neste momento, que é dor realmente para cada um deles, entender como é que a gente vai estruturar, né? Então, para mim tem muito isso, esse olhar de diagnóstico para poder fazer essa implementação e entender os subsistemas que vão entrar. O que é que eu muitas vezes digo para a pessoa, ó, vamos fazer assim? Gestão e performance, vamos deixar por último? Em alguns momentos eu digo isso. Claro. Porque, às vezes, não está disposto Não, a ter pronto. bonificação, de construir meta, ou não tem governança para poder manter a continuidade. Para eu poder consistentemente cobrar a meta, inclusive. Perfeito. Então, quando a gente fala em BPO, o empresário precisa ter alguém que faça os processos dentro da casa dele? Sim, Carol, sem dúvida. Alguém tem que fazer esse papel. Eu posso, às vezes, não ter uma pessoa específica. E aí eu tenho vários modelos, tá? Eu tenho empresas que estão no nível de maturidade que eu consigo mandar uma pessoa uma vez na semana lá, e a pessoa vai lá, faz o que tem que ser feito, conversa com as pessoas, com a equipe, monitora clima, vê as atividades que a gente combinou de fazer, faz validação de inscrição de cargo, se for a questão de meta, estrutura meta, conversa com o pessoal do comercial para ver como é que está. Então, assim, ela organiza todo o direcionamento em um dia. Tem estruturas que eu preciso de pessoas que fiquem a semana toda para poder estar lá operacionalizando algumas coisas, porque, por exemplo, não tenho nada de descrição de cargo e tenho 60 cargos. Então, peraí. Vamos organizar isso. Vamos entender o que é cada um. Então, talvez eu precise mais de uma pessoa mão na massa para poder organizar. E essa parte mais de mente, essa estrutura mais mental, vá um dia para poder fazer essas reuniões de alinhamento e fazer as conduções, sabe? Sem dúvida. Então, são modelos diferentes de acordo com a maturidade e a necessidade daquela estrutura. Perfeito. E quando a gente vai crescendo, né, pequenas empresas que têm um volume maior de pessoas que exige assim um volume de trabalho, uma escuta com o funcionário, aí já é necessário que eles tenham mesmo que seja um analista júnior para aplicar aquilo que a estratégia está trazendo. Sem dúvida, Carol. Precisa ter alguém que faça esse papel. Sim. Às vezes o que a gente diz assim, às vezes a pessoa é uma pessoa que está lá como um assistente administrativo, que fica um pouco meio DP, né? Meio paga a conta, né? Algumas coisas de conta, e traz essa parte, esse chapéu de RH também, mas tem que fazer acontecer. Porque senão a gente vai implementar um monte de coisa e volta tudo de novo. Se não tiver alguém para realmente dar continuidade e dizer assim, beleza, vamos lá. No processo de atração, como é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma prova, não sei de quê? Vamos lá, né? O que é que a gente vai avaliar? Qual é a competência que eu preciso avaliar no processo seletivo para garantir que a pessoa fique mais tempo aqui? Mais aderente, que a Exato. pessoa esteja mais aderente, né, ao cargo. Perfil é um dos grandes enganos, né, da pequena empresa, Muito. porque a pequena empresa está precisando tanto do funcionário que ele chegou alguém querendo trabalhar, ele bota para dentro. E muita indicação, né, Carol? Muita indicação. Fulano é amigo de cicrano, traz. E não tem problema a indicação. O problema é quando essa indicação não passa por uma avaliação. Isso. E é super importante passar, porque senão você vai trazer uma pessoa com perfil errado que vai mais prejudicar o dia a dia da empresa do que contribuir. E, Ivan, me conta, o empresário que já enxerga isso e que já colocou o analista, que faz e que já começa, o que é que ele bebe de bom? Olha, ele, sem dúvida, ele tem muita clareza, assim, de evolução dele. Ele consegue ver que realmente o RH faz diferença. É o que a gente vem recebendo feedbacks de muitos clientes, assim, que realmente abraçaram e botaram o RH para sentar na mesa, sabe? Eu lembro de um que já esteve por aqui, que quando a gente foi falar de RH e da estrutura de cargos dele, né? Eu disse, tá, e o RH vai ficar onde? Em que momento aí? Em lugar dessa estrutura você vai colocar o RH? Não, vai ficar por aqui, lá por baixo. Eu disse, não concordo não. E aí a outra pessoa também que estava comigo, não, o RH tem que ficar aqui, sentado. E, nossa, assim, ele viu que o RH faz diferença quando ele senta na mesa, sabe, Carol? O RH tem sido, assim, o braço direito dele para poder executar as expansões todas que ele está planejando e está fazendo diferença demais na estrutura dele. Ele tem clareza disso. Uma outra coisa que eu acho muito importante, Carol, pontuar aqui, é que chega um momento também que a gente precisa sair dos Excels, sair das planilhas, dos Word da vida e etc. E começar também a pensar em sistemas, né? Que é um avanço também importante, porque o sistema, né? Eu conversei um dia desse, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que fez uma implementação muito interessante em relação a automações em processos de RH e etc. Ele disse, Vanessa, toda vez que eu ia para uma reunião, o gestor me perguntava, tá, e como é que tá tal coisa? Eita, eu não sabia. Ele ligava para o meu time para perguntar
perguntar. Ah, como é que tá tal coisa? Eita, deixa eu falar com a outra aqui, que é a de treinamento. Deixa eu falar com a de recrutamento e seleção. E eu ficava vendido. Botei tudo automatizado, agora eu abro meu celular e digo, olha, tá em tal fase. Tá faltando o gestor dar feedback disso, sabe? Então, isso dá uma celeridade para a tomada de decisão. Nos tempos de hoje, que a gente precisa tudo muito rápido, né? A hiperinformação e tal. Então, a gente precisa realmente estar trazendo, pensando em sistemas de gestão para facilitar a vida também. Então, hoje tem sistemas que são mais em conta mesmo, né? Que cabe no bolso para poder realmente... E o retorno que dá para ele em tomada de decisão é muito mais prático. Né? A relação custo-benefício ela é muito grande, né? Eu gosto muito de olhar para o RH, Van, da perspectiva de resultado e de indicadores, né? Então, cada negócio tem o seu indicador de gastos com a área de pessoas. Isso. E é importante, você, empresário que está nos escutando agora, sabe qual é o teu indicador, o quanto você deve, não é quanto você está gastando, mas quanto você deve estar gastando, qual é o teu orçamento para gastar com gente. E quando a gente está falando disso, nós estamos falando de folha de pagamento, encargos sociais, benefícios, alimentos, tudo que envolve pessoas. Essa é uma área que precisa ser gerenciada, tanto quanto a gente gerencia custo de mercadoria vendida, né? E ter um olhar qualificado para isso ajuda muito a controlar essa cadeia de custo que é crescente, né? Carol, assim, e se a gente pensar, né? Se você tem uma operação muito manual, né? Muito manual, essa conta é grande. Então, leva, assim, a uma estrutura que se você não tem uma otimização de processo, não pensa de maneira estratégica, para dobrar o seu negócio, você tem que dobrar tudo, né? Dobrar todos os teus custos. Então, é importante e necessário pensar em como é que eu posso otimizar. Eu só consigo isso se eu olhar para esses números também. Então, vai muito nessa relação, assim, de entender hoje o que fatia é essa do meu bolo, né? De gente, especificamente, e como é que eu posso otimizar isso. Porque otimizar pode ser, como estratégia, durante um ano eu dou uma bonificação diferente porque eu quero um resultado diferente naquele ano. E aí, poxa, Vanessa, aumentei, né, de certa forma, esse meu custo, mas eu também vou aumentar a minha lucratividade. Então, faz sentido para mim, naquele ano, fazer isso, porque depois eu vou colher os frutos daquele investimento que eu fiz, sabe? Com certeza. Você falou de tecnologia e eu sei o tanto que você gosta de tech dentro dessa área e esse, inclusive, é um dos grandes diferenciais competitivos da tua carreira, é usar tech dentro de gestão de pessoas. Quando a gente fala disso, qual é o verdadeiro impacto da tecnologia na gestão das pessoas e na gestão de pessoas olhando como resultado de negócio? Carol, se eu te disser hoje assim, hoje com IA, imagina, veja o negócio. Né? Antes a gente tinha, às vezes, as planilhas que eu falo, né? Uma planilha com um monte de informação. Um monte de dado, né? Dado, exatamente. Dado. Nem informação né? É bruto mesmo, é dado. E aí eu tento organizar numa planilha, estruturar isso para me virar informação. Hoje você pode pegar esse material, colocar para um IA analisar e você refinar qual o plano de desenvolvimento que ela sugere a partir daqueles dados que estão lá. Vê que coisa incrível. Não, e inclusive dos resultados, né? Eu lembro que há pouco tempo eu estava num processo de aceleração de uma pessoa, né, dentro de uma empresa e nós mapeamos o resultado da área que a pessoa liderava, colocamos esses resultados dentro da IA e pedimos que ele traçasse um plano, cruzamos esse plano com as habilidades chaves que o RH já tinha levantado do líder e Vanessa, saiu um plano melhor do que se eu tivesse feito ele na mão. E quanto tempo você levaria para fazer Não, foi plano, 10 segundos, gente, 10 segundos, pegando informações de resultado, pegando habilidades do líder, cruzando essa informação, e a IA deu um plano para a gente, que a gente deveria traçar para atingir a meta dele. O que foi que a gente fez? Nossa experiência de negócio fez com que a gente dedicasse tempo a treinar, desenvolver, monitorar e inspirar a pessoa que ia fazer aquele plano. E é isso. No final do dia, trata-se de última linha de resultado. O teu líder está entregando o resultado que você está buscando? Eu sempre pergunto isso. O teu líder, se o teu líder não está entregando o resultado que você está buscando, nós estamos de um RH mais efetivo. Perfeito. E não é que o RH não está fazendo o trabalho dele, é que a empresa não está
trazendo esse RH para jogar o jogo do resultado. E aí eu trago algumas coisas assim que são bem importantes nessa lógica de RH, né? A gente falou muito das coisas, porque o RH faz isso e tal, mas gestão de pessoas, gestão de times, quem faz é o líder. E aí é importante a gente ter isso, assim, porque muitas vezes assim, eu não sei como lidar com fulano, vai falar com o RH. Não é assim. RH sim monitora clima e é responsável, inclusive, pelo indicador de clima. Esse é um resultado que é do RH, ele está lá olhando, pensando em estratégia de como pode fazer para mudar. Mas é puxar o gestor e ajudar a desenvolver esse gestor para poder liderar o time dele. Perfeito. É a mesma coisa, absenteísmo. Absenteísmo é de RH, mas é o gestor que tem que olhar esse número. Se o absenteísmo está vindo especificamente daquela área, o que está acontecendo naquela área, sabe? Né? Então, esse olhar do gestor, do RH, puxando o gestor, dizer assim, deixa eu mostrar aqui como é que faz. Deixa eu te explicar aqui como é que faz. Porque, no final das contas, quem faz a gestão do seu time é você. Ô Van, muito interessante e muito importante isso, né? Porque a gente estava olhando para a rotatividade, né? Eu vim agora de um cliente em Curitiba e estava falando de rotatividade, né? Não, porque a rotatividade está na casa de 12%, e aí a líder, a diretora da empresa estava falando de uma forma global, por que a rotatividade estava naquele patamar e conversando sobre isso, né? Aí nós puxamos o indicador, pegamos o indicador separamos o indicador de rotatividade por líder, e aí identificamos qual era o líder, qual era a área que estava elevando o indicador global, porque não adiantava aquela fala para todo mundo, porque aquela não era uma dor de todo mundo. E o quanto aquilo foi bom, porque a gente pôde chamar o líder e dizer para ele o seguinte, olha só, a rotatividade, 80% da rotatividade da empresa está na tua área, vamos ver o que é que está acontecendo e vamos trabalhar junto para resolver. Uma única ação de forma diretiva, assertiva, analisada, fez a rotatividade da empresa cair. E aí é olhar o número não simplesmente pela foto, mas entender o que é que está por trás. Qual é o filme que está nessa foto, né? E não é acusar o líder, né, Van? Porque muitas vezes, assim, traz... isso aí, esse indicador de rotatividade é responsabilidade do líder. Responsabilidade do líder não quer dizer que ele vai resolver sozinho. Exato. O RH está junto para construir as estratégias e dar suporte, trabalhar junto, colaborar para que isso... Veja, Carol, parte desse problema de rotatividade, por exemplo, né, uma das hipóteses, pode ser que no mercado esteja pagando mais do que a gente está pagando. Perfeito. Então, esse é o olhar de RH, né? Dizer assim, poxa, deixa eu estudar um pouco mais. Deixa eu entender aqui, deixa eu fazer um benchmark aqui com minhas amigas de RH também, né? Para poder ver assim, me conta, como é esse perfil e tal? Será que tem uma função aqui que não está realmente atrativa? Será que realmente a gente está pagando de acordo com o mercado? Então, o RH consegue trazer essa perspectiva também quando ele está junto ao líder, olhando os resultados, né? Analisando realmente. Van, então você pode dizer, a gente pode afirmar que o BPO é uma ponte entre as pessoas, entre gente e o resultado financeiro? Sem dúvida. Não tenho dúvida, Carol, porque resultado financeiro só vem por gente. Hoje, na estrutura, em todas as estruturas que a gente tem, é pelas pessoas. Seja o líder fazendo o papel dele, o gestor, de estar lá incentivando, de inspirar e etc., seja a execução. A parte de operação mesmo, de estar lá, porque eu preciso daquela estrutura que ainda não tenho uma parte automatizada do meu processo e tal, e preciso de gente. Então, assim, vem por gente e, sem dúvida nenhuma, o olhar de gente do próprio gestor, de desenvolvimento, e digo assim, muito além de inspiração, que eu acho que é massa quando você tem um líder inspirador, maravilhoso, mas muitos não vão ser. Até porque eles não foram preparados, eles não estudaram para isso especificamente, né? Infelizmente, nas estruturas da gente, a gente só aprende de liderar quando a gente já está liderando. Né? Não é uma coisa que se aprende muito na escola, né? Não tem isso. A gente aprende muito pouco. Eu brinco dizendo assim que a vida toda a gente faz trabalho em equipe, a gente não aprendeu a trabalhar em equipe. O sistema não está ainda do jeito que é um trabalho em equipe na vida real. Exatamente. Verdade. A vida real não é desse jeito, aquele Frankenstein de trabalho, né? Então a gente precisa pensar em como é que a gente vai reaprender e falando muito nisso, assim, né? Hoje a gente falou das gerações, de ter várias gerações e tal. Não é simplesmente aquilo que eu acho que funciona para mim. Eu gosto de tratar os outros como eu gostaria de ser tratado.
Às vezes não é isso que vai funcionar. Eu preciso tratar o outro como ele gosta de ser tratado, né? Não como eu gostaria de ser tratada, simplesmente, porque pode ser que a minha referência não seja a melhor para o outro. Então, fazer rituais, né? Eu falo muito, em cultura a gente fala muito disso, assim. Então, ter ritual de governança, ter 1 a 1 com as pessoas, né? Para sentar e ouvir. Me conta, como é que estão as coisas? Tá bem? Você precisa de ajuda em alguma coisa, sabe? Me diz aí o que é que a gente pode fazer diferente. O líder é muito carente disso, né? Exato, é muito. Muito carente. É muito solitário, né? Porque sabe o que acontece? Eu penso que as empresas, elas se lotam de burocracia. E, gente, burocracia é aquilo que não impacta no resultado. Então, eu tenho, às vezes, 10 controles, 10 planilhas e eu pergunto, como é que eu melhoro aqui o resultado com essa planilha? Não tem impacto nenhum. É só para satisfazer controle. Porque tem muito empresário controlador, que quer saber todos os movimentos, se é 1 minuto atrasado. Então, o importante é que as nossas empresas se livrem de burocracia. Por quê? Porque, gente, a empresa brasileira, ela ainda é muito ineficiente. E o que é que eu quero dizer com isso? Energia colocada no lugar que não dá resultado. Despendida, né? Uma energia que não converte em resultado. Despendida. E por que você acha, Vanessa, que o empresário, o pequeno empresário, ainda tem tanta resistência em enxergar que o RH, ele é estratégico para a construção do resultado? Eu vejo muito assim, eu sempre puxo a responsabilidade para a gente mesmo, sabe? Que para mim a gente precisa mostrar, sabe assim, às vezes uma coisa tão óbvia para mim que para eu explicar para você, eu explico de uma forma que você não entende, porque você não é da área, sabe? Então eu acho que a gente ainda peca muito por isso, como RH, né? Trazendo a responsabilidade por nós mesmos, e a gente precisa pensar em como eu entrego isso de uma maneira mais estratégica mesmo para o negócio, né? Em números, sabe? Se eu sei que empresário fala de número, eu tenho que mostrar para ele coisas que não são texto, simplesmente, nem as fotos das ações que eu fiz, mas que números são o que eu trago com o que eu estou fazendo. Que impacto, né? Aquilo é só o como, né? Exato. O treinamento é só o como eu vou melhorar clima, melhorar resultado, reduzir absenteísmo, reduzir orçamento com pessoas. Por que ele não me dá orçamento de treinamento? Porque ele diz assim, tá bom, isso aí vai converter em quê? Qual verdade. É o ROI, né? Qual é o retorno sobre o investimento? Então, quando eu mostro dizendo assim, olha, a gente tem uma eficiência aqui nessa linha de tanto. Depois que a gente treinou o pessoal, acompanhou aqui, olha, a eficiência aumentou. Pronto, falei a língua Perspectiva, dele. né? Mostrei que realmente o treinamento foi eficaz naquilo que ele se propôs. Mas você sabe, vou falar agora, pode ser que o povo de RH me perdoe, tenha uma dorzinha com o que eu vou dizer agora. Posso, Claro, Van? claro, Carol. Van, eu acho que muita gente de RH ainda gosta do oba-oba. Faz o oba-oba, assim. O que é que eu digo de oba-oba? Não me interprete mal, mas assim, não mostra resultado, entende que está ali só para fazer relacionamento, não se posiciona mesmo. Então, a gente ainda tem muita gente que opera desse jeito. E aí, fala mal. Concordo e digo mais, assim, acho que em muitos momentos, inclusive, a gente se apega naquela coisa de que, mas eu sou de RH, eu não preciso entender de números. É isso aí. Sabe, eu sou de humanas, eu estudei humanas. Nossa, isso chega a dói, no meu coração aqui agora. E assim, não tem como eu estar em qualquer negócio e não olhar para números. Dizer, então, deixa para lá, tá tudo bem. Eu vou aqui fazer essa ação de endomarketing, né? Eu tenho muita restrição com endomarketing, para ser muito sincera, viu, minha gente? Porque, para mim, assim, a lógica de endomarketing, às vezes, é um calendário comemorativo, como se fosse de escola. Uhum. E, assim, não é... Calendário de endomarketing não pode ser um calendário de escola. Ele tem que ser uma estrutura que reflita aquilo que o valor da organização tem. Então, se eu falo, por exemplo, de excelência, como é que eu vou colocar no meu calendário de endomarketing ações que promovam excelência? Perfeito. Seja mostrando os resultados das pessoas, aí sim, né? Comemoro, premiando, reconheço. Reconhecimento, programa de reconhecimento. Exato, entendeu, Carol? Sim. E aí eu consigo realmente ir amarrando as informações. Porque tem a ver com valor, né? É muito desconexo, né? Isso. E aí, o que é que eu escuto muito, assim, em muitas empresas já ouvi isso, assim, Vanessa, o problema do RH aqui é que a gente começa um monte de coisa, mas a gente não acaba. Sim. Então, muitas iniciativas sem continuidade, consistência e acabativa. E aí, quebra a gente de RH, né? Então, assim, RH, nos ajuda, pô. Nos ajuda. Faz tua parte, assim, né? Assim, o pessoal do RH
experiência, assim, sabe? E eu tenho ficado feliz, assim, em alguns fóruns que eu tenho ido, que tem trazido muito esse RH de movimento, esse RH de negócio, esse RH que está lá vendo como é que eu boto IA para funcionar, não só para mim, mas para toda a organização, sabe? Cultura, cara? né? Cultura de dados. Exato, cultura de dados muito forte. Sim. Então, eu fico feliz quando eu vou em fóruns, né? Especialmente porque eu sou um RH que não nasceu RH. E aí, talvez por isso, para mim, é fácil falar de número também e tal, porque eu nasci meio manufatura, né? Minha primeira cadeira de gestão foi em manufatura. Então, eu sempre reclamei do RH, né? Dizer, esse RH não me ajuda em nada, só me dá trabalho, etc. Porque eu reclamava disso, da burocracia, que eu não via retorno para mim. Eu via mais trabalho, via mais atividade para eu fazer. E, poxa, eu como gestor já tinha que olhar segurança, qualidade, a produção, né? Que tinha que entregar tudo. Então, assim, como a gente vai fazer isso? O Van, e eu fico, assim, feliz quando eu vejo a operação querendo RH, né? Nós estamos numa mudança, nós estamos numa implantação de cliente e trouxemos 3 profissionais. Trouxemos uma pessoa para o RH operacional, o antigo DP, né? Que o povo chama, DP agora a gente já não chama mais de DP, tá, gente? É RH operacional. Uma pessoa para o RH operacional, uma pessoa para o RH estratégico, né? Com os outros 5 subsistemas e uma pessoa só para recrutamento e seleção. Então, é uma empresa que tem 300 funcionários, então nós trouxemos esse trio. E essas pessoas, elas estão trabalhando a cultura de dados com humanização. Foi um processo seletivo muito bacana de ter participado. E elas estão tomando pé. Sabe aquela pessoa Delícia, que cobra, mas diz assim, o que é que eu posso te ajudar? O que é que eu preciso te entregar? Para eu te entregar isso, eu preciso disso. Então, os feedbacks que eu estou recebendo é que assim, o RH entrou no jogo. Veja, Carol, e aí eu vou te dizer uma que eu escutei que eu achei fantástico. Eu conversando com uma pessoa exatamente nisso. Ela é uma pessoa de recrutamento e seleção. E aí, nessa estrutura de recrutamento e seleção, a gente discutindo até onde ia o papel dela, o limite dela de entrega e etc, né? Aí ela falou assim, não, Vanessa, mas eu acho que eu tenho que dar a integração. Que geralmente acaba sendo o papel mais já do RH, né, de dar da parte mais de estratégia mesmo, do RH estratégico puxar isso. A recrutadora fica no limite do recrutamento. O papel dela finaliza com, mandei o documento. Trazer o documento. Já está aqui, o candidato está aí, vai chegar tal dia, né? Tipo isso, assim. Poxa, quando eu vi esse posicionamento dessa menina, de dizer assim, não, mas eu quero fazer parte da integração. Porque eu que estou trazendo ele. Eu acho que é importante eu estar falando no primeiro dia sobre tudo aquilo que eu já sinalizei para ele. Perfeito. Cara, perfeito. eu disse assim, cara, essa menina realmente entendeu o que é. Que não é simplesmente recrutamento de seleção, dizer assim, pronto, tá aí o número. Não, eu estou garantindo que a pessoa realmente entenda e esteja aderente a essa cultura organizacional. E mais uma coisa, imagina essa pessoa que faz o recrutamento de seleção e que faz a integração, na hora do desligamento, fazer a entrevista de desligamento. E que é o que ela faz, tá? Olha aí. Exatamente isso. Fechou o ciclo. Exatamente isso. Fechou o ciclo. Vanessa, inclusive, eu acho que eu devo participar. Eu digo, caramba, essa entendeu o que é, sabe? E aí vai fazer a diferença, sem né? dúvida. Muito bem. Van, e para finalizar, eu queria te perguntar sobre qual é, quando a gente fala, e eu queria que a gente falasse agora com as pessoas que querem entrar para o RH, qual é a característica que você entende que essa pessoa tem que ter para jogar o jogo do futuro? Para mim, o jogo do futuro tem a ver com fazer leitura de ambiente de uma maneira muito rápida, de conseguir interpretar entre linhas. Eu sei que não é fácil falar desse jeito, né? Imagina você dizer assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Mas é uma coisa assim de você estar muito antenado ao que é a normalidade daquele ambiente e o que não é normalidade daquele ambiente. Você consegue perceber assim que as coisas não estão indo bem, sabe? E consegue dizer assim, poxa, Meire sempre tem esse comportamento. Opa, achei que ela está diferente consistentemente. Não é um dia só, sabe? Então, eu vou lá, vou chamar e vou me antecipar. Inclusive, é um problema que pode ser muito maior depois, se eu ignorar aquilo ali e deixar para lá mesmo, né? Então, para mim, essa leitura de ambiente sempre é importante, porque a RH tem que ser vanguardista, tem que olhar, se antecipar aos problemas, assim, o que pode ser problema no futuro. Outra coisa, para mim, muito importante, sem dúvida, a cultura de dados. Não digo necessariamente o RH saber fazer os Power BIs, as coisas todas, e, assim, sabe? Porque senão o RH também fica louco, né? Eita, como é que eu vou programar? Tem já RH, assim, fazendo programação, porque, gente, não.
Você precisa entender como funciona. Tem gente que vai fazer essa estrutura para você, sabe? Lógico, se for uma habilidade, assim, tranquila sua fazer isso, melhor ainda, né? Mas a lógica de Mas olhar... não é uma competência que você deve buscar, né? Exato, assim, poxa, porque eu tenho que fazer as planilhas. Não, você tem que entender o racional para pedir alguém para construir. Construir, olha, você pode pagar para isso, sabe? Uhum. Pensa, tenha a clareza do racional, de que informação você quer extrair daqueles dados que estão lá para virar uma análise para você. E aí a pessoa vai estruturar do jeito que você quiser. Sim. Mas precisa ter essa lógica de análise, precisa entender e ter uma capacidade analítica para poder fazer essa interpretação das coisas, né, Carol? Perfeito. Para mim é muito importante isso. E esse olhar de tendência de mercado. Eu digo assim, se eu fosse resumir hoje RH em 2 palavras, eu resumiria ele em cultura e performance. Para mim, essas são as Perfeito. 2 coisas que é o papel do RH hoje. Para facilitar a vida, assim, cultura, de entender o que é essa cultura e para onde a gente está levando essa cultura, porque o RH é fogo, que ele vai ter que olhar a cultura atual, mas ao mesmo tempo já ir puxando gente para fazer a transformação de mudança de cultura que eu preciso fazer. Sem dúvida. Então ele já vai se antecipando em algumas características que eu vou precisar lá na frente e que eu preciso ter hoje, né? Então essa questão. E o olhar de performance, sem dúvida, de dizer como é que a gente está realmente olhando produtividade, como é que as pessoas estão agregando no negócio, quem está agregando mais, como é que eu faço para poder manter essa pessoa aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de rotatividade, eu gosto muito disso aqui. Eu lembro que numa das empresas que eu trabalhei, a gente tinha um olhar de rotatividade, que a gente olhava todo mês lá, mas tinha um grupo que eram as pessoas que eu não queria perder de jeito nenhum. Então, o meu olhar de rotatividade para essa estrutura tinha que ser 0. Porque eu estava o tempo todo transformando e vendo, olhando, cuidando dessas pessoas, porque elas estavam fazendo a diferença naquela organização. Então, eu precisava olhar diferente para eles e manter essa rotatividade em 0. Porque eles iam fazer a transformação que eu precisava. Meu olhar sempre era muito esse, assim. Algumas outras funções a gente entende que faz parte. Ciclos se fecham, né? As pessoas estão em momentos de carreira diferente. E esse olhar também, assim, né? RH também ter essa humanização nesse sentido, de entender que tem momento que a pessoa não está mais feliz com aquilo ali. Com não certeza. faz mais sentido para ela. Fechou o ciclo. Fechou o ciclo, Fechou sabe? o ciclo, tem que deixar ir embora. Mágoa, exatamente. Não precisa ter mágoa, aquela briga, aquela birra de... Ô, Vanessa, sabe que o pequeno empresário, ele se apega aos funcionários. Eu noto. E aí, o que acontece é que quando o funcionário vai embora, magoa. Chateia, né? Então, gente, uma coisa importante é entender que o empresário também precisa trabalhar a sua mindset em relação à pessoa. Mudança de mentalidade, entender que essa nova geração, ela não veio para ficar 20 anos com você. Ela veio para ficar 2 anos e entregar tudo que ela tem nesses 2 anos. Cabe a nós inspirarmos as pessoas a quererem ficar. Mas saibam, a realidade é que os jovens, eles não querem se passar muito tempo, porque eles querem aprender em lugares diversos, coisas diferentes. Mas o tempo que ele passar com você, ele vai poder te entregar o melhor, se você for um líder inspirador. Então, comece a se trabalhar em relação a isso. Eu tenho falado muito sobre paradoxo, né? A lógica de ambidestria tem muito disso, assim, né? E eu tenho ficado encantada com essa lógica de ambidestria, né? E paradoxo é isso, assim, é coisa que parece que é divergente, mas na verdade pode coexistir. Isso aí. E para mim, essa lógica do tempo, de casa, etc., assim, esquece. Já era. Já né? era, assim, para mim não é mais... Lógico que a gente quer, né? Porque é bom ter uma pessoa que já conhece tudo, mas talvez, assim, em alguns momentos, se eu quero inovação, por exemplo, eu preciso ter gente que tenha um olhar diferente. Com certeza. Eu preciso ter rotatividade, eu inclusive. preciso ter gente que me questione, inclusive, né? E aí é outra coisa que é duro para o empresário, né? Exatamente. O RH, quando começa a questionar muito, o empresário se magoa. O empresário é um trem que se magoa, viu, gente? É verdade. Magoa. Vamos fazer um pra gente encerrar esse nosso bate-papo, porque, eu preciso de mais tempo, hein, gente? Guilherme, vez... corta aí, Guilherme. Não, essa mulher não pode ter mais tempo, Guilherme. Toda vez que eu chego nessa mesa aqui, né? Porque tu sabe que o pessoal da produção me permitiu fazer esse... Sucesso Exclusivo, Cast. né? Gente, eu não posso fazer Sucesso, porque é outro time que faz Sucesso Cast. Magoou, tá? Aí eles me permitiram fazer uns episódios. Eu tô aqui no largo dessa cadeira. Então, para a gente falar de gente, nós precisaríamos de muitos espaços para que a gente pudesse mergulhar na complexidade e na beleza que é gerir gente para gerar resultado. Eu sou apaixonada por isso. Só gente excepcional entrega resultados excepcionais. Então, eu queria fazer um bate-bola para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Pode ser? Vamos lá. Van, um erro que você aprendeu em gestão de pessoas.
Uau! Um erro que eu aprendi em gestão de pessoas. Um erro que te ensinou muito em gestão de pessoas. Eu acho que um aprendizado que eu já tive em gestão de pessoas foi olhar mais entrega do que horário de trabalho. Isso foi um grande aprendizado para mim, assim. Eu já fui muita gestão de, ai, fulano, porque é 1 minuto e não sei o que e tal. Já desapeguei. Aprendi sobre isso. E, para mim, não tem mais nada tão sensacional quanto isso, assim. É fantástico quando a gente olha o olhar de entrega, porque a gente ajuda a desenvolver as pessoas em outro nível. Perfeito. Um hábito que te ajuda a engajar e manter o time performando. Eita, esse é um tema que eu venho refletindo, assim, toda vez que eu reencontro um time meu, eu sempre penso nisso, assim, que eles sempre me dão os feedbacks do passado bem interessantes, assim. Mas, para mim, sem dúvida, que eu fiquei pensando, poxa, por que eu toquei assim, desse jeito? Eu gosto muito de dar feedbacks, mas a gente fala de forward, né? Que é aquela lógica de impulsionando para o futuro. Então, eu falo muito do que a gente está vivenciando hoje, mas eu projeto muito, assim, dizer assim, imagina você neste lugar. Imagina se a gente consegue isso, isso, isso. Imagina quando a gente estiver nesse nível, sabe? Então, eu projeto muito o olhar de futuro, assim, para a pessoa ver que não é só isso, tem muito mais. Então, eu acho que acaba desafiando bastante, assim, dizer, caramba, é mesmo. Deixa eu entregar logo esse negócio, que esse negócio do futuro é mais legal, sabe? Ser provocador, né? Ah, eu gosto. Eu acho que funciona bem. Muito bem. Van, um indicador que você nunca deixa de olhar. Eu gosto de olhar muito para a rotatividade, para mim, sem dúvida, é importante. E eu tento sempre fazer um cruzamento também com a lógica de produtividade, assim, de como é que se a gente está usando realmente na capacidade, quem é de produção, né, trabalha em capacidade de utilização das coisas, né? Então, eu olho muito assim, poxa, mas a capacidade de utilização da pessoa é essa, né? Ela está performando, é isso? Exato, exatamente, né? Tipo assim, eu estou usando o tempo dela da maneira mais adequada possível para ela entregar o melhor resultado possível, né? Sei que é difícil fazer essa lógica, mas nesse momento, como eu estou trabalhando com muitas áreas e estão muito exercitando essa lógica, assim, nem todo mundo é meu o tempo todo. Eu tenho pessoas que eu tenho na minha equipe, mas que também trabalham para outros lugares, times, né? E assim, para mim isso é massa. Eu não tenho problema nenhum de trabalhar com pessoas assim. Então eu olho muito assim, de poxa, deixa eu ver se eu estou usando no melhor essas pessoas. Esse olhar de rotatividade para mim sempre é muito importante e esse olhar também de produtividade, assim. Muito bem. Uma frase que na tua ótica, define o RH do futuro. Eu volto com a lógica de cultura e performance. Assim, eu acho que essas duas palavras, em vez de frase especificamente, eu poderia dizer muitas coisas assim, né? Coisas muito inspiradoras, dizendo que eu gosto muito dessa frase, inclusive, que o que a vida pede da gente, assim, né? A natureza, não é uma frase minha, é da Maria Helena Galvão. Ela fala que o que a vida pede de nós é que a gente seja humano. A natureza pede isso, né? Como humano, que a gente seja humano. E que o RH nunca perca, né? Eu fico me questionando muito quando eu escuto RH falando de humanizar as coisas, né? A gente tem humanizar no nome, né? Recursos humanos. Então, onde foi que a gente perdeu essa humanidade? É importante a gente se questionar nisso. Então, eu olho muito assim essa ótica da gente, a gente é que tem que puxar por gente, sabe? O gestor ele vai olhar os números, o core dele é esse, sabe? Então, se a gente não olhar para os números e desafiá-los, olhar para a gente e desafiá-los nisso também, talvez não venha dele isso. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas são gente. Muito bem, muito bem. E assim a gente encerra mais um episódio do Sucesso Cast com essa fala, com toda essa fala de Vanessa sobre a importância de resultados a partir de pessoas felizes, com os processos, com o lembrar ao empresário que ele precisa estar focado no core do negócio dele e que existe gente qualificada que pode apoiar ele a construir os seus times de performance, com essa lembrança de que o trabalho de BPO, de RH, não é um processo somente de terceirização, mas de aliança estratégica em prol da construção do resultado e que não é negócio para a empresa grande. A empresa pequena é a que melhor pode se beneficiar dessa estratégia que levando gente qualificada para cuidar das pessoas, né? Muito bem, gente. Quem cuida de gente planta para o futuro. Gente não é custo, é investimento estratégico. E para finalizar, eu sou Carolina Câmara e agradeço a vocês por ter nos acompanhado em mais esse episódio do Sucesso Cast. E
Nós aqui também cuidamos de pessoas, estamos cuidando de você, empresário, que todos os dias está na lida para entregar a melhor experiência para o teu cliente. Se deixe ser cuidado, né? E nós podemos te ajudar nesse sentido. Então, até breve, até o próximo episódio do Sucesso Cast. Se você quer um RH para chamar de seu, chama a gente. Uau! Adorei!